Quando a gente vê o crescimento dos evangélicos no censo, que foi um crescimento espantoso, isso suscitou grande interesse político e intelectual, porque reconfigurou completamente o campo das religiões no Brasil, porque até muito recentemente a Igreja Católica era a grande igreja hegemônica e que meio que ditava o modus de operar a religião na sociedade brasileira. A gente deve ter em mente que esse fenômeno não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Ele acontece, na verdade, na América Latina e em vários outros países também, é um fenômeno global. Essa mudança ela se caracteriza sobretudo pelo crescimento do segmento dos pentecostais, assim como os evangélicos não filiados a nenhuma igreja também. A mulher evangélica é o ponto-chave desse processo todo. Primeiro porque, desde o censo 2010 a gente vem pensando, que a maioria das pessoas que se autodeclaram evangélicas no Brasil são mulheres. E não são apenas mulheres, mas também são mulheres negras. Quando o censo diz que tem 22% de evangélicos, a gente tende a imaginar que é um grupo compacto de pessoas que tem uma certa coerência, que funcionam todos da mesma maneira, que pensam todos da mesma maneira e que querem todos a mesma coisa. E não é. Os evangélicos, ao contrário da Igreja Católica, são divididos em denominações. Então, é uma religião muito dispersa. Uma certa geração foi habituado com os protestantes clássicos, tradicionais, os presbiterianos, os luteranos, mas eles eram muito próximos dos católicos. A partir dos anos 50, 60, os acadêmicos chamam essa onda de pentecostal. Então eram bem rígidos, não via televisão, não cortava o cabelo, nem ia bar, não bebia, aquilo que a gente chamava crente. A grande virada é muito recente. A partir dos anos 2000, os que a gente chama de neopentecostais decidiram que é preciso ir para o mundo, disputar os meios de televisão, os espaços da cidade, sobretudo os neopentecostais, fizeram uma inversão muito grande, chamemos de teológica. O negócio é ser rico, o negócio é vencer na vida, o negócio é progredir, o negócio é não ter patrão, o negócio é ter empresa. E isso mudou completamente, digamos, a disposição e mentalidade das pessoas das camadas mais baixas, mas que percebem que elas podem querer uma chance e que talvez a igreja dê uma chance a elas de poderem progredir. Então elas foram em busca disso num momento em que as classes mais empobrecidas estavam crescendo no Brasil, estava havendo uma espécie de enriquecimento da base social. O Brasil ele é o caso de maior crescimento político evangélico, de toda a América Latina, e possivelmente um dos maiores casos do mundo também. A partir do final da década de 80 e começo da década de 90, algumas igrejas pentecostais se mobilizaram para apoiar oficialmente candidatos. E essas igrejas tiveram um sucesso eleitoral muito significativo. Em geral, os deputados evangélicos estão inseridos em partidos centro-direita, ou direita. A gente tem muitos políticos evangélicos que são ligados a partidos de esquerda ou, no mínimo, defendem pautas mais caras para a esquerda. Cada vez mais a gente tem um deputado evangélico que é não mais protestante histórico, e sim pentecostal, e, em geral, oriundo de algumas dessas grandes igrejas pentecostais. Se eles não possuíssem o apoio da igreja, dificilmente eles seriam eleitos. A despeito desse crescimento evangélico na política, os evangélicos ainda são subrepresentados no Brasil. Nenhum grupo social vota única e exclusivamente motivado pela sua pertença ao grupo. Mas isso tem algum efeito. É plausível supor que o eleitor procure um candidato que pertence ao seu grupo social. Uma segunda questão é a questão da força que a igreja tem, de digamos, influenciar os votos dos seus eleitores, dos seus fiéis, na verdade. A lei que regula esse tipo de coisa, de propaganda em templos e em espaços públicos, ela é muito vaga, e as igrejas usam essa brecha para poder fazer campanha de forma, digamos, sutil ou nem tão sutil, para os seus candidatos.
várias razões têm sido levantadas para o declínio da hegemonia da Igreja Católica. Uma delas é a dificuldade de formação de padres. O custo de você criar um pastor, né, é menor do que o custo de criar um sacerdote católico, né? Os sacerdotes católicos têm um período de estudo maior, né? E os evangélicos, eles, enquanto grupo social, eles têm mais facilidade de crescimento do que os católicos, né? Basicamente porque as igrejas evangélicas, elas conseguem se especializar cada uma em um nicho diferente, né? No caso dos protestantes, qualquer um pode abrir uma igreja. A questão é quando que essa igreja dá certo? Então, no caso dos evangélicos, a igreja é um sustento, é uma carreira, é um modo de vida, é uma profissão. E isso muda completamente as formas de inserção dessas religiões na vida social. Com relação ao modo de falar com os fiéis, os estilos são completamente diferentes mesmo. Os evangélicos, sobretudo neopentecostais, tendem a não exigir nada dos seus fiéis, nem que eles creiam. É a pessoa que vai medir a si mesmo em função do sucesso ou dos fracassos que ela tem. E nesse sentido, evidentemente, que eles são muito mais, chamemos, práticos, porque as pessoas que estão lá estão querendo alguma coisa. Estão querendo um emprego, estão querendo melhorar a vida familiar, estão querendo melhorar a vida no casamento, estão querendo melhorar a vida economicamente. De fato, hoje, o sucesso das igrejas evangélicas ele é geral, mas entre a população de menor renda, ele é particular. Há algumas décadas a Igreja Católica também, por meio da renovação carismática católica, tentou responder a isso, né? Criando um movimento que tem muita semelhança com as igrejas evangélicas, né? De fato, se você assistir um culto carismático da Igreja Católica, ele em muitos aspectos se parece com um culto de uma igreja pentecostal. O protestantismo brasileiro, ele é profundamente influenciado, ou acompanha, ou é estimulado pelo protestantismo americano. Então a televisão já era um instrumento de evangelização dos Estados Unidos há muito tempo. Certamente, como os pastores todos são treinados lá, muitos vão para lá e aprendem, os pastores americanos vêm, evidentemente eles estão repetindo fórmulas bem-sucedidas nos Estados Unidos. E como a Igreja Católica tem uma dificuldade enorme com os meios de comunicação, porque ela é uma instituição de longa duração que sempre trabalhou com a mensagem oral e com a relação face a face, ela usa mal e usa sem a mesma convicção os meios de comunicação. Já na mão dos protestantes, isso vira a ferramenta. É assim que é. Né? Eles navegam com naturalidade e acham que fazer religião é isso, e pastorar é isso, e evangelizar é isso. Sem essa ferramenta não se faz religião do ponto de vista dos protestantes. Quando a gente está falando de movimento evangélico, a gente está falando de um grupo totalmente segmentar, bem pouco homogêneo. De todas as denominações religiosas, de uma forma geral, que a gente tem no Brasil, a Igreja Universal é a que mais tem mulheres. O que de alguma maneira foi fazendo também com que nos últimos anos realmente projetos voltados para questões de gênero se tornassem fortes dentro da igreja. As igrejas, né, mesmo as que de alguma maneira foram sendo entendidas como mais conservadoras, tiveram e estão tendo que lidar com essa agenda, de que existe uma forma de pensar a violência de gênero e uma própria ideia de gênero que estaria distante das pautas feministas. Um pouco essa posição de tentar traduzir a violência de gênero afastando da pauta feminista e tentando pensar, na verdade, a violência de gênero dentro, totalmente atrelada à ideia de família. Uma outra questão são os grupos que, de alguma maneira, têm uma agenda mais progressista. Um movimento importante nesse sentido foi o movimento de emergência das igrejas inclusivas. Todos os membros são ou eram LGBTs. A gente vai ter também movimentos muito importantes que se pensam a partir das pautas feministas e a partir das questões
étnico-raciais também. As evangélicas pela igualdade de direito, as evangélicas pela legalização do aborto, as evangélicas pelas cotas. Eles se enxergam um pouco numa dinâmica mais interdenominacional, porque eles se reúnem exatamente pela necessidade de defesa de algumas dessas agendas. A mudança social brasileira, ela é estrutural. Não dá para pensar a religião e achar que a religião está mudando a sociedade brasileira. Acompanha o aumento da escolarização, o aumento de renda, o aumento de uma certa classe média. Sem esses elementos, os evangélicos não fazem muito sentido. Nesse mundo democrático, no qual você precisa apresentar suas razões para que as decisões sejam tomadas, isso que é democracia, né? Você argumenta, você apoia, você desapoia, você reivindica, você sai para a rua. As religiões também têm que disputar as ferramentas da visibilidade. E tem que fazer argumentos que convençam as pessoas. Os políticos evangélicos têm cada vez mais conseguido reformular o seu discurso em termos de um discurso secular. E isso faz muita diferença, né? Muitas vezes a minha impressão é que algumas críticas feitas contra evangélicos são críticas de cidadãos que têm todo o direito de criticar políticas que eles não gostam, né? Mas essas políticas não necessariamente ferem os princípios de uma democracia liberal, né? Eles são 1/3 da população, né? Eles precisam ser representados, né? Essa representação é distorcida, ela é torta, ela tem um monte de problemas. A Universal representa um grande contingente aí desses políticos evangélicos. Agora, uma pergunta interessante a ser feita é até que ponto essas igrejas vão conseguir manter esse predomínio, né, ou essa preponderância. A gente não está falando de um grupo religioso necessariamente, né? A gente está falando fundamentalmente de uma tecnologia produtora de sujeitos políticos. Pensar um sujeito que de alguma maneira precisa saber construir uma posição no público, né? Seja para dizer do que ele gosta, né? Qual é a sua orientação sexual, qual é, né, a sua posição, a sua identidade de gênero. Esse evangélico, né, que aprende e constitui essa subjetividade dentro da igreja, ele não está necessariamente aprendendo a ser religioso, né? Ele está fundamentalmente aprendendo a ser um sujeito político.